E aí, tudo bem, gente? Vamos conversar um pouco sobre uma das minhas paixões, que é a laser terapia sistêmica. Quais são as possibilidades? O que é ILIB? O que é esse ILIB que todo mundo fala? O que é esse negócio? Como é que ele funciona? O que ele faz? Como é que ele atua? Vamos conversar um pouco sobre isso hoje? Antes de começar a conversar sobre ILIB, sobre laser sistêmico, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não me segue nas redes sociais, se você ainda não me segue no Instagram, então já vai lá, @drmateusinglin, já começa a me seguir, lá tem conteúdo diário sobre como os lasers podem atuar dentro desse universo. Se você não me segue aqui no canal, já clica aqui já curte, compartilha, já vira membro, já se inscreve aqui, porque sempre tem conteúdo legal para vocês e muita coisa diferente para você que quer aprender mais sobre esse universo fantástico do mundo das luzes. Vamos conversar sobre ILIB, então, o que o ILIB pode fazer, o que é ILIB, como é que ele atua? Gente, laser, como eu conversei com vocês, como eu já expliquei um pouquinho, o laser ele tem uma função, ele tem uma funcionalidade de atuação nas nossas células, e aqui vamos falar só de laser de baixa potência, tá? Muito específica de entrega de energia e atuação em alguns receptores específicos. Então, as luzes vermelha e infravermelha vão ter um tipo de fotorreceptor, a luz âmbar vai ter outro tipo de fotorreceptor, a luz violeta, a luz azul, cada uma vai interagir ali com um receptor diferente. Consequentemente, quando ela atua com o receptor específico dela, ela vai ser absorvida e vai desencadear uma resposta. A gente chama isso de mecanismo primário e mecanismo secundário. O mecanismo primário dentro da laserterapia é a atuação da luz com o fotorreceptor, absorção ou não absorção. Se ela não absorve, ela não vai desencadear a resposta, e se ela absorve, ela vai, dependendo da quantidade ali de luz que a gente usar, vai conseguir desencadear uma resposta específica. O mecanismo secundário é quando, a partir da absorção da luz, eu vou conseguir ter estímulo de produção de ATP, vou conseguir ter sinalização celular, vou ter energia e por aí minha célula vai conseguir cicatrizar um osso, reparar um nervo, tá? Então, cada cor de luz vai ter uma atuação com um receptor diferente. E o nosso sangue, ele tem receptores para luz. A gente não é planta, a gente não faz fotossíntese, mas a luz, como a gente sabe, ela atua demais na nossa saúde. Se a gente não tivesse luz no nosso planeta, a gente não seria desse jeito que a gente é. A gente seria diferente. Fica trancado num quarto escuro aí uma semana para você ver o que acontece com o seu humor e com a sua imunidade. Então a gente vai ter queda de produção de vitamina D, a gente vai ter uma série de problemas decorrentes da falta de luz. Então a luz, de maneira geral, ela atua assim no nosso organismo, tá? Quando você vai pra praia, não é uma delícia? Você não fica feliz, você não fica animado? Sim, você fica no sol o dia inteiro. Então seu corpo ele vai ter um desencadeado mecanismo de resposta a partir da absorção da luz do sol, que vai ser muito interessante para ele, tá? Guarda essa informação e vem comigo. Quando eu pego a luz e entrego ela pro meu sangue de maneira correta, o meu sangue ele vai ter mais energia para trabalhar. E aqui quando eu falo de energia, gente, não é nada místico, tá? É físico. É igual quando você está cansado e toma um café e fica agitado de novo, você fica forte, você fica com energia. A luz também faz isso nas nossas células, tá? Então ela vai atuar em mitocôndria, vai fazer com que eu produza mais ATP, e a partir da produção de ATP eu vou ter um desencadeamento de vários mecanismos diferentes que vão me trazer benefício, tá? Então vamos pensar junto aqui. Se eu entrego luz para o meu sangue, o que vai acontecer? O que meu sangue vai fazer? Né? Isso os russos começaram lá em 1970 a pesquisar. E o que eles perceberam foi que em quem eles faziam entrega da luz vermelha, esses pacientes ou eles infartavam menos ou eles tinham área de infarto menor quando comparado com quem não fazia laser. E aí eles foram pesquisando isso bastante tempo. E em 80 eles já diziam que eles conseguiam fazer um controle da fisiologia cardiovascular de maneira super eficiente, trazendo vasoproteção, trazendo a organização da cascata do óxido nítrico, do ácido araquidônico, para prevenir formação de placa de gordura nos vasos, e que a luz fazia tudo isso. Gente, para vocês terem uma ideia, né, por causa da Guerra Fria, até 1990 a gente nem sabia que existiam essas pesquisas, né? A literatura do laser sistêmico, do ILIB, ela ainda é muito cinzenta, porque a gente começou a pesquisar ele melhor a partir dos anos 2000. Então ele é muito recente ainda, e até por isso existem algumas controvérsias quando a gente fala de uso do laser sistêmico. E aqui primeiro eu quero ser abrangente
para explicar para vocês de como é que essa história veio caminhando até chegar aqui onde a gente está hoje, para a gente poder saber, inclusive, para onde que a gente precisa ir, o que a gente precisa aprender, evoluir ainda para conseguir ter mais conhecimento aí, tá? Bom, os russos perceberam que eles conseguiam fazer controle de fisiologia cardiovascular. Quando eles iam fazer tratamento de rinite e sinusite, havia uma melhora também de imunidade dos pacientes, quando eles faziam entrega da luz no nariz, porque a gente consegue acabar irradiando sangue também, quando a gente está muito tempo com a luz ali no nariz, né, de forma transmucosa. Enfim, hoje o que a gente sabe, né, hoje o que a gente entende? Quando eu trago a luz vermelha para o meu sangue, o que vai acontecer é que eu vou ter basicamente desencadeado duas reações aí. A primeira é que eu vou aumentar a produção de uma enzima super importante no nosso organismo, que chama superóxido dismutase. O que ela faz? Ela é o principal componente do nosso sistema endógeno antioxidante. Tá? Mas para que serve algo antioxidante? Nós estamos no mundo oxidando, envelhecendo, enferrujando por ação dos radicais livres. Então eu respiro, produzo radical livre, eu estresso, eu produzo radical livre, minhas células funcionam, elas produzem radicais livres, e radical livre em excesso faz com que eu tenha envelhecimento acelerado, faz com que eu tenha desnaturação de proteína, destruição de telomerase, e isso acaba acelerando o meu envelhecimento. Então a superóxido dismutase, o que ela vai fazer é ajudar a combater esse efeito dos radicais livres. Até por isso o ILIB ele é chamado de soro da juventude a laser, porque ele consegue desacelerar o processo de envelhecimento, que hoje é tão acelerado aí nos nossos organismos por causa de estresse, por causa de uma série de coisas aí que vocês sabem muito bem o que é, né? E o segundo mecanismo de ação aí do laser sistêmico, quando eu trago a luz para o meu sangue, é fazer com que eu tenha uma melhora da capacidade reológica das minhas hemácias. O que é isso? Conforme eu vou tendo esse dano dos radicais livres, as minhas hemácias elas vão perdendo maciez, elas começam a ficar duras, tá? E uma coisa dura, para circular dentro dos meus vasos, ela dá muito mais trabalho. Então, quando ela chega em capilar menor, que é 3 vezes menor do que uma hemácia, onde essa hemácia ia ter que se amassar para conseguir passar, se ela está dura, ela não consegue atravessar esse capilar. Consequentemente, ela não vai levar oxigênio, não vai retirar metabólito tóxico. E o que vai acontecer é que eu vou ter acúmulo de produtos nocivos em extremidade, e a gente vai começar a ter uma série de problemas decorrentes desse processo. Eu vou ter morte celular. Então, quando eu faço laser sistêmico, eu devolvo maciez para as minhas hemácias, então elas circulam melhor. E por isso que a gente consegue melhorar a taxa de saturação de oxigênio, é por isso que a gente consegue melhorar o sono, é por isso que a gente consegue melhorar uma série de fatores decorrentes desse processo. Então, o ILIB hoje, ele é uma técnica coadjuvante super importante. Se eu faço tratamento de sono, se eu faço DTM, se eu faço periodontia, se eu faço implantodontia, porque ela vai ser um suporte à minha circulação para eu ter mais e melhor nutrição, para eu ter carreamento de oxigênio, para eu ter remoção de metabólito tóxico quando eu tenho processo separativo, ou seja, é um suporte muito interessante, tá? Para eu conseguir fazer uma amplitude maior de tratamento dos meus pacientes. O que tem em literatura hoje que está mais do que muito sabido já do que o ILIB pode fazer? Hoje a gente sabe que o ILIB ele vai me ajudar muito na ativação da minha imunidade, que ele vai fazer a proteção cardiovascular, que ele vai melhorar a circulação e nutrição de extremidade, de tudo que eu precisar fazer essa nutrição. Ele vai regular lipídio no sangue, ele vai fazer controle de homocisteína, de processos inflamatórios, que normalmente são potencializados por causa desse processo inflamatório que a gente tem, né? Então eu tenho radical livre em excesso, eu vou entrando numa bola de neve de piora, né? Porque a minha circulação cada vez fica pior, fica tudo pior e a gente perde o controle desse processo. Então o ILIB ele vai normalizar a homeostasia, ele vai cuidar do sono, e tudo isso a gente já tem muito conhecimento,
tá? Tem muito trabalho publicado já nesse sentido. Ainda falta a gente entender bastante coisa. Até quando a gente vai pensar em contraindicações, as contraindicações do ILIB elas estão muito mais relacionadas ao fato de não ter trabalho publicado mostrando qual é a segurança de trabalhar, do que realmente de saber se faz algum malefício ou não para o paciente. Então, é muito importante que a gente lembre, né, que quando eu vou pensar no laser sistêmico, eu vou pensar nele como um tratamento de suporte. Ele não vai ser o carro-chefe de um tratamento. Quando eu vou fazer o tratamento do meu paciente de apneia, eu uso demais o ILIB, porque o paciente da apneia, mesmo usando o CPAP ou usando o aparelho intraoral, ele tem uma destruição do organismo muito acelerada. Com o ILIB eu consigo calçar esse organismo muito mais rápido. A mesma coisa para o paciente de DTM, para o paciente da doença periodontal, que tem o processo inflamatório muito exacerbado no organismo, né? Poxa vida, a gente já sabe há anos, há décadas, que a doença periodontal até acelera o nascimento de uma criança de forma prematura por causa do processo inflamatório. Então, se eu consigo ter um suporte mais organizado desse paciente, eu vou trazer muitos benefícios para ele. E claro, né, gente, na ROF, então, nem tem como não pensar nisso, né? Sabe esses pacientes hoje que você faz toxina e dura aí 1-2 meses, que o organismo está mega acelerado, descompensado? Eu vou conseguir trazer o soro da juventude a laser em benefício aí do meu paciente e vou fazer com que esse meu paciente ele tenha um suporte orgânico melhor. É como se eu preparasse o vaso para plantar uma sementinha de forma mais eficiente, tá? Então você não faz antibiótico-terapia profilática para fazer uma cirurgia. Na doença periodontal a gente faz inclusive tratamento de ILIB no paciente para conseguir ter mais benefício aí desse procedimento, nos casos de suporte de processo inflamatório. Hoje a gente tem trabalhos muito interessantes, né, justificando o uso. E aqui, lembra que eu falei para vocês que às vezes eu vou sair da odontologia para dar um exemplo maior? Então você tem dentro de pacientes hipertensos o benefício do laser sistêmico para controlar melhor essa pressão, nos pacientes diabéticos, pacientes com doenças crônicas inflamatórias, então paciente com artrite, artrose, paciente com fibromialgia, tem trabalho até de ILIB em paciente com Parkinson trazendo benefícios, paciente que passou por AVC isquêmico, paciente que tem esclerose lateral amiotrófica, crianças com artrite idiopática juvenil. Todos esses pacientes eles vão se beneficiar do efeito do ILIB por causa justamente desses mecanismos de ação que a gente conversou, né? De aumentar a produção de superóxido desmutase, melhorar a nutrição celular, conseguir melhorar a circulação desse paciente, vai fazer com que eu tenha os benefícios em diversas áreas, né? Então eu preciso pensar um pouco mais fora da caixinha, né? Claro, cada um dentro da sua área de atuação. Então, eu sou dentista, não trato paciente hipertenso, mas se meu paciente hipertenso começa, a partir da minha indicação de ILIB para odontologia, ter uma alteração na pressão arterial dele para menos, eu vou avisar o cardiologista que está tendo um benefício, então para o cardiologista acompanhar esse paciente e a gente, em trabalho em equipe, vai conseguir trazer muito mais benefício, né, para esse paciente. Quando você faz um tratamento periodontal, você não melhora a glicemia do seu paciente, você não melhora a glicada do seu paciente, você não melhora os indicadores de diabetes desse paciente, então eu mexo na boca e atinjo o todo, né? A gente precisa parar um pouco de querer separar as coisas, de separar demais as áreas e trabalhar mais em conjunto. E o laser hoje ele me permite me relacionar com colegas de todas as áreas. Então hoje eu troco pacientes com cardiologista, com neuro, com oncologista, com fisioterapeuta, com o pessoal da enfermagem, com fonoaudiólogo, e a gente trabalha junto todo mundo, cuidando desse paciente, trazendo mais benefício. E é isso que o laser pode fazer. Por isso que a gente precisa pensar um pouco mais de que, poxa vida, eu consigo ter muito mais benefícios quando eu penso melhor, quando eu conheço o que eu tenho de ferramenta para trabalhar o ILIB. O laser sistêmico é uma ferramenta fantástica. Se você gosta desse conteúdo, quer saber mais, escreve aqui nos comentários para mim. A gente conversa mais sobre ILIB para conseguir quebrar as dúvidas e poder trazer benefícios para os nossos pacientes de maneira contínua e fácil. Então, olha só, você não me segue ainda? Não gostou desse conteúdo aqui que a gente conversou? Curte, compartilha com os amigos. Dá seu like aqui, dá seu joinha para mim. Aqui, ó, dá seu joinha para mim.
E a gente vai se vendo por aqui e conversando muito mais. Tem dúvida? Quer comentar? Escreve aqui nos comentários e a gente conversa. A gente se vê por aqui.